Olá, Espírito Livre, seja muito bem-vindo ao canal Espiritualidade Libertária. Esse será o último vídeo que você vai precisar assistir para consagrar a Ayahuasca. Eu sou Gabriel Ângelo Curimbari, consagro a Ayahuasca há mais de 7 anos, sirvo essa medicina, compartilho com outras pessoas. Já fazem 4 anos, desde 2020, iniciei um estudo profundo com o povo Shipibo, da Amazônia peruana. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um guia definitivo para você que deseja consagrar Ayahuasca e nunca consagrou, para você que está iniciando também nesse caminho e até para quem já consagra há anos, com certeza vai receber alguma informação de valor aqui. Então bora pro vídeo, família. O que é a Ayahuasca? Deixa eu pegar aqui para você ver. A Ayahuasca é um chá, é uma bebida produzida a partir de 2 plantas. Essa bebida é uma herança ancestral, é um presente divino, que vem de uma espiritualidade maior, que vem do plano divino de Deus e que está aqui na Terra, disponível para o ser humano, para poder se reconectar com essa fonte, com essa sabedoria, para poder se conhecer melhor e se transformar. A Ayahuasca é uma medicina indígena ancestral. É utilizada pelos povos da floresta amazônica há milhares de anos, que desenvolveram uma ciência na forma de trabalhar com essa medicina. Esses povos se desenvolveram, perduraram por longos anos, por milênios de anos, muitas vezes se utilizando dos benefícios dessa medicina, tanto para se curar, quanto para conseguir clareza, discernimento, se preparar para coisas que iriam acontecer no futuro. Então a Ayahuasca para esses povos é algo muito sagrado, é uma herança cultural desses povos. A Ayahuasca é uma medicina sagrada, ancestral, e ela não é um chá alucinógeno para ser utilizado numa festinha de forma recreativa, para você tomar esse chá e assistir um filme, ou ficar de conversa furada, ficar escutando música, dançando ali numa festinha. A Ayahuasca, ela é utilizada em contexto ritualístico, em cerimônias bem conduzidas, num lugar seguro, sério, bem amparado, porque a medicina é forte. Quando abre a força da medicina, é necessário ter essa condução, essa guiança, para que seja algo tranquilo, porque senão pode ser algo traumático e pode causar muitos prejuízos na vida das pessoas. A Ayahuasca é o espírito da floresta, é o espírito da natureza, é o espírito da Mãe Terra. A Ayahuasca é preparada a partir de 2 plantas. Um cipó com o nome científico de Banisteriopsis caapi, também conhecido como jagube, mariri, e folhas do arbusto Psychotria viridis, que é mais conhecida como chacrona, chacuruna ou rainha. Esse chá ele é preparado a partir de longas horas de cozimento, muitas horas, às vezes são dias de feitio, de cozimento para preparar esse chá. Não é um chá ralo, é um chá mais graduado e é muita quantidade de planta utilizada para produzir, às vezes, uma garrafa pequena com medicina. Existem diferentes formas de fazer a Ayahuasca. Cada tradição, cada povo, cada feitor faz do seu jeito. Alguns colocam mais uma planta, mais outra, e também utilizam às vezes outras plantas nessa receita. A força do chá vai depender principalmente pela quantidade de vezes que é cozido esse chá, porque aí ele vai graduando e vai concentrando cada vez mais os princípios ativos. No Brasil, o principal difusor da Ayahuasca foi o Santo Daime, que é uma religião brasileira e que se utiliza, que bebe da Ayahuasca nas suas cerimônias, nos seus encontros. Essa religião foi o movimento que começou a difundir a Ayahuasca pelo Brasil, para além das florestas, e que permitiu que mais pessoas nas cidades pudessem ter acesso ao chá da medicina da Ayahuasca. E quais são os benefícios de se consagrar a Ayahuasca? Aqui eu vou listar alguns benefícios. Autoconhecimento. A Ayahuasca te possibilita se conhecer muito melhor, porque ela vai expandir a tua consciência e vai te permitir olhar a tua realidade, a tua vida, de uma forma que você nunca
percebeu antes. Então você vai ter um olhar muito mais profundo de detalhes de coisas que estavam antes inconscientes. Curas do corpo físico, mental e emocional. E tudo isso pode acontecer numa cerimônia de ayahuasca, num trabalho com ayahuasca. A pessoa pode receber uma cura de uma enfermidade física. Também pode receber cura de uma mente doentia, de um padrão que adoece, de uma depressão, de algo nesse sentido. E também curas emocionais, muitas vezes ressignificando traumas, coisas que estavam abertas, feridas, que acabavam influenciando negativamente no dia a dia de uma pessoa. Ela pode receber a cura desse trauma, desse machucado, dessa ferida emocional numa cerimônia de ayahuasca. Quem consagra o chá também relata que alcança muito mais clareza, um senso de propósito maior de estar aqui, uma conexão com algo maior, uma conexão com o divino. É uma conexão com uma parte de nós que é eterna, que muitas vezes estamos identificados com uma parte de nós que é um personagem passageiro. E quando a gente consagra o chá, a medicina da ayahuasca, temos a oportunidade de se conectar com essa parte de nós que é eterna e que é a parte de nós que está diretamente conectado com a fonte, diretamente conectado com Deus. A ayahuasca também apresenta melhoria em quadros de depressão e ansiedade. Existem diversos estudos científicos que estão aprofundando nos benefícios da ayahuasca para essas duas questões. A ayahuasca também traz muitos insights, sabedorias, visões, entendimentos, coisas que podem se transformar em grandes viradas de chave para as nossas vidas e nossos caminhos. Mas a ayahuasca é para todos? A resposta é não. A ayahuasca não é para todos. Existem, sim, algumas restrições para se consagrar o chá. Quem utiliza medicamentos controlados, como anticonvulsionantes, antipsicóticos, antidepressivos, estabilizantes de humor, etc., precisa ter muita atenção quando decidir consagrar o chá. Existe uma lista de medicamentos que tem interação perigosíssima com a ayahuasca. Alguns medicamentos, a pessoa que utiliza não deve consagrar a ayahuasca de jeito nenhum. Já existem outros medicamentos que a pessoa ficando alguns dias sem utilizar a medicação, ela pode consagrar a ayahuasca tranquilamente. A ayahuasca também não é recomendada para pessoas que têm alguns distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia, borderline e bipolaridade. Em alguns casos também pessoas que têm algum tipo de cirurgia cardíaca mais invasiva, tem alguns tipos de cirurgia no estômago também, que não é recomendado consagrar ayahuasca, principalmente quando a pessoa fica impossibilitada de vomitar. Isso daqui é muito importante. É muito importante que você, que deseja consagrar ayahuasca, comunique com transparência o teu estado de saúde, para que você evite qualquer transtorno, qualquer prejuízo, qualquer dano à tua saúde. Isso daqui é de extrema importância, família. É importante que você que deseja consagrar ayahuasca, quando você for consagrar ayahuasca, que você comunique com transparência o teu estado de saúde para quem vai conduzir essa cerimônia. Quais são os efeitos da ayahuasca? Quando uma pessoa bebe essa medicina, o que ela sente? O que ela sente no corpo? Como essa medicina reage no organismo de uma pessoa? Efeitos físicos. A pessoa pode sentir náusea, enjoo, vontade de vomitar, diarreia. Esse ponto eu vou aprofundar um pouquinho mais para frente no vídeo quando eu falar sobre as limpezas dentro da ayahuasca. É normal sentir sensibilidade corporal. Todas as sensações ficam aguçadas, fica tudo mais sensível. Também é natural acontecer a aceleração do ritmo cardíaco. A pessoa pode começar a sentir um calor extremo ou muito frio e também pode sentir um tremor interno. Isso tudo é natural. Pode acontecer e faz parte dos efeitos naturais da medicina quando se ativa esse chá dentro do nosso organismo. Efeitos mentais. Expansão da consciência, clareza, insights. A medicina da ayahuasca, ela estimula tanto a produção de novos neurônios,
quanto estimula a criação de novas sinapses cerebrais, que são novos caminhos de comunicação entre esses neurônios. E isso tudo vai refletir na neuroplasticidade do cérebro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós, ao longo da nossa vida, fomos crescendo, repetindo padrões, repetindo coisas, e isso foi criando trilhas bem marcadas dentro do nosso cérebro. Então a gente é viciado em interpretar a vida de certas maneiras. Acontece que a vida, ela é infinitas possibilidades. E quando a gente está muito limitado dentro dessas trilhas que já estão bem marcadas, a gente acaba perdendo de experienciar muito mais do que a vida pode oferecer. E a gente acaba se limitando, acreditando em coisas que nos limitam, como se fosse uma verdade absoluta, mas não são. E quando a medicina traz esse efeito de neuroplasticidade, acontece algo incrível. Eu vou usar uma metáfora que eu já ouvi uma vez. Sabe, numa montanha de gelo, onde as pessoas descem com o esqui, o snowboard, e vai ficando linhas marcadas no gelo? Essas linhas são os pensamentos automáticos, os padrões mentais, as formas de compreender a vida que você vai criando ao longo dos anos e que isso vai ficando muito marcado, vai ficando cada vez mais profundo. E quando você vai descer a montanha de gelo, é meio que automático e natural que você caia numa dessas trilhas, desses caminhos já marcados. Agora, quando você está na força da medicina e acontece esse efeito de neuroplasticidade, é como que se fosse planado essa montanha de gelo, essa parte onde tinham as trilhas bem marcadas e profundas, que você sempre caía nas mesmas formas de interpretar a vida. Isso tudo é planado e você encontra um caminho livre para você compreender a vida de novas formas. E aí você pode se permitir sentir, permitir ser guiado pela tua intuição, para você compreender a vida de novas formas, ter novos entendimentos e assim se libertar de condicionamentos limitantes que acabam por te impedir de aproveitar o máximo que a vida pode te oferecer e também muitas vezes te impedem de acessar o máximo, o melhor do teu ser, do teu potencial, da beleza que você carrega. Então esse efeito que a medicina traz é realmente muito incrível e muito transformador. Efeitos emocionais. Você pode passar por uma liberação de mágoas. Muitas vezes as mágoas que estão acumuladas. Mágoas é uma má água, é uma água que está parada, que está represada, que precisava ter fluído e que está ali travada, parada, apodrecendo dentro de ti mesmo. Então, essa liberação dessa mágoa pode acontecer através do choro, através de uma catarse, de um processo intenso de cura emocional, de liberação emocional. E que isso libera algo que estava te intoxicando e que faz voltar a fluir essa água que estava parada. Também pode acontecer um processo ao contrário do choro, que é um processo de riso, de alegria, de sentir um prazer, uma satisfação muito grande, de acessar uma alegria realmente muito grande. Também pode acontecer a ressignificação de traumas. Como a pessoa está com a consciência expandida, está conseguindo ver as coisas por novos pontos de vista, a partir disso que eu falei das sinapses cerebrais, neuroplasticidade. Então a pessoa está com a consciência expandida, podendo ver tudo de novas formas e também está sentindo um amor, uma conexão tão grande, porque o cardíaco se expande, a gente sente amorosidade e também porque o nosso cérebro foi inundado por serotonina, então a gente está sentindo muito amor. Tudo isso permite que a pessoa que viveu um trauma, a pessoa que passou algo que realmente deixou ferida, que essa pessoa possa olhar para aquilo por novos pontos de vista e também com um acolhimento, com uma amorosidade, com um entendimento maior. Porque muitas vezes nós julgamos as coisas, nós colocamos em caixinhas bom, ruim, positivo, negativo, foi mal, foi bom. Isso são temperos. A vida é neutra, a gente tempera as coisas com o nosso livre-arbítrio. Então, quando você olha
por diferentes perspectivas e com essa energia de amorosidade e acolhimento, fica muito mais fácil você ressignificar um trauma e você harmonizar a relação com isso que foi vivido. E isso deixa de ter um peso tão negativo, de te travar, de ser algo que te engatilha, que dói, uma ferida aberta, e você começa a regenerar isso, começa a curar isso de dentro para fora. Essa ressignificação realmente traz muita transformação, muita cura e muita liberação. Efeitos espirituais. O que a medicina pode trazer? Uma sensação profunda de conexão com o todo, com Deus, com algo maior. Também uma sensação de unidade, de sentir que nós, todas as pessoas, todos os seres, toda a vida está interligada, como que uma teia com vários pontos, tudo está interligado. Essa sensação de unidade, de se sentir um com o todo. É possível também se ter conexões com guias espirituais, com seres que são mentores, mestres, que te acompanham, que te orientam, às vezes visualmente, mas às vezes só de receber na intuição, de sentir, perceber que está rolando uma comunicação com esses seres. Conexão também com seres desencarnados, às vezes um familiar que já faleceu, que vem se comunicar, trazer uma mensagem. Conexão com anjos, com mestres como Jesus, Buda, enfim, tudo isso é possível. Também recebimento de insights, sabedorias, orientações do que fazer, caminhos a seguir, o que deve ser transformado, aonde que você está errando. Olha só como você está agindo, é por isso que as coisas não estão fluindo na tua vida, sabe? Essas coisas têm uma preciosidade quando aplicadas no dia a dia. E também visões, de ver coisas, começar a entender o funcionamento do universo, da realidade, a partir de visões, ou ver alguma coisa que pode acontecer na tua vida no futuro se você continuar dessa forma. Ou ver também coisas que aconteceram no passado e que você estava tendo uma visão muito limitada daquilo e te mostra com uma visão mais ampla, que você compreende melhor aquela situação. Então, na Ayahuasca acontecem muitas visões, você vê muitas coisas também. Se esse conteúdo já está agregando valor na tua vida, já está te trazendo mais clareza, peço, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque isso vai ajudar esse conteúdo a ser entregue para muito mais pessoas. Todo mundo que toma Ayahuasca vomita? Porque algumas pessoas relatam ter diarreia quando tomam o chá da Ayahuasca. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho nesse tema que é sobre a limpeza dentro da cerimônia de Ayahuasca. Primeiro de tudo, eu quero falar que a limpeza é algo que pode sim acontecer, que é comum de acontecer, mas que não é uma regra. Não é uma regra que você vai tomar Ayahuasca e vai vomitar. Inclusive, eu tenho uma amiga que consagrava a Ayahuasca já há 7 anos e nunca tinha feito uma limpeza por vômito. Eu falei para ela, Débora, calma, manita, vai chegar o teu momento. Quando for para ser, você vai receber essa limpeza por vômito. Passou um tempo, se abriu a limpeza por vômito e agora ela já vomitou várias vezes dentro da cerimônia de Ayahuasca. Eu estou falando isso só para você compreender que não é uma regra. Ela consagrou a Ayahuasca durante 7 anos e nunca tinha feito uma limpeza por vômito. Tá, mas o que você quer dizer com limpeza, Gabriel? A limpeza é um processo profundo de liberação, de libertação e de cura que acontece dentro da força da Ayahuasca. É muito mais do que uma limpeza física. É uma limpeza em todos os níveis, energético, espiritual, mental, emocional. Muitas das vezes, quando a pessoa vai vomitar dentro da força da Ayahuasca, a pessoa está vivendo, passando por um processo, está vendo coisas, está sentindo coisas, está compreendendo coisas que muitas vezes é um processo doloroso, algo que foi mal resolvido, algo que estava pesando nas costas, algo que estava muito ruim, e bota tudo para fora. Muitas vezes acontece assim, muitas vezes eu tenho a consciência total do que eu tô
tirando da minha vida, liberando do meu ser. Às vezes a pessoa não tem a clareza, às vezes não estava acontecendo esse processo, apenas vem a limpeza do nada e só acontece. Não precisa entender com a mente, certo? Eu quero trazer um ponto aqui de experiência vivencial minha. Quando eu estava começando no meu mergulho na ayahuasca, há anos atrás, eu era uma pessoa que quando ia tomar a ayahuasca, quando eu estava com o cálice cheio, pronto para tomar ele, eu falava assim, ô medicina, eu só não quero vomitar hoje, por favor. Tipo, me libera do vômito hoje. Aí consagrava o chá. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo o que eu vou compartilhar com você agora. Como eu disse antes, o tempero nas coisas é a gente que dá. Então, se você olha para aquele processo de limpeza, de vômito dentro da ayahuasca, como algo negativo, sofrido, meu Deus, eu só não quero que isso aconteça porque isso é muito ruim, eu odeio vomitar, aquilo vai ser sofrido. Vai ser sofrido, vai ser desafiador. Um ponto antes de seguir. Vomitar de ter comido uma comida estragada, de ter bebido muito álcool, de estar passando mal, é muito diferente do que vomitar, fazer uma limpeza por vômito dentro da cerimônia de ayahuasca. Voltando. Agora, quando você compreende que esse processo é um processo de libertação de algo negativo que estava na tua vida, de liberação de um peso que estava na tua mochila, te sobrecarregando, pesando nas tuas costas. Isso está desconectando energia negativa que estava drenando a tua vitalidade, que estava drenando a tua paz. Quando você olha para isso e você vê que é um presente, que é uma dádiva essa limpeza, nossa, muda assim, ó, da água para o vinho. O processo fica muito mais leve, fica muito mais fluido. E você realmente sente que você está num fluxo. Você sente que você recebeu uma dádiva e confia nesse processo. Então, ressignificar a forma que a gente vê transforma a experiência. As formas de limpar, como eu disse, vômito, diarreia, tem formas de liberar energia. As mágoas, através do choro. Tem também como você liberar energia através do arroto. Um arroto forte dentro da força, bocejo. Tem muitas formas da medicina liberar energias que estão no teu corpo, na tua mente, na tua emoção, no teu espírito, na tua energia, de diferentes maneiras, seja suando, seja chorando, seja rindo, seja tremendo, seja vomitando, seja tendo uma diarreia. Assim, a medicina vai liberando, utilizando o corpo físico como um canal de liberar alguma energia que precisa ser liberada. Como é uma cerimônia de ayahuasca? As cerimônias de ayahuasca, elas diferenciam muito de uma linha, de uma forma de conduzir para outra. Vou dar 2 exemplos aqui antes de falar como eu conduzo a minha cerimônia. O Santo Daime conduz um trabalho de ayahuasca com as luzes acesas, cantando inários, que algumas vezes, para quem não conhece esses inários, a pessoa pode acompanhar esses cantos num papel, lendo. E também existem algumas cerimônias do Santo Daime que são bailadas, que são dançando de pé a cerimônia inteira. Também existem outros tipos de cerimônia que são mais na linha do xamanismo, que utilizam a fogueira, o fogo aceso, durante o ritual de ayahuasca. Agora eu vou te falar a forma que eu conduzo a minha cerimônia, que é um trabalho que está enraizado na tradição do povo Shipibo, um povo da Amazônia peruana, que é reconhecido por ser um dos berços do curanderismo amazônico. A minha cerimônia eu gosto de fazer todo mundo sentado no chão, sem cadeira, sem poltrona, um colchonete no chão que a pessoa possa ficar ou sentada ou deitada, bem confortável. E aí todo mundo bem acomodado, a gente inicia o processo primeiramente com uma conversa inicial. Primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre a ayahuasca, sobre a dinâmica do meu trabalho, como que vai funcionar a condução. Também entrego algumas chaves preciosas para a pessoa navegar com mais segurança a hora que a força abrir mesmo, quando às vezes dá uma apertada, para a pessoa conseguir navegar com segurança e tranquilidade. E depois disso, uma roda de rapé inicial, antes da gente consagrar a ayahuasca,
já para começar a limpar a mente, limpar o pensamento. Às vezes a pessoa está super ansiosa, cheia de expectativa, ou teve um dia muito acelerado, chegou do trabalho, pegou o trânsito, brigou com a esposa, está cheio de ruído. Então, um soprinho já para começar a serenar, já para começar a trazer para a presença. Tirar do turbilhão da mente aqui, ó, e ó, presença. Já começa a se conectar com a energia da floresta, da natureza. Depois dessa primeira etapa, aí recém a gente vai consagrar a primeira dose da ayahuasca, que é a única coisa obrigatória na cerimônia. A primeira dose da ayahuasca. O resto é tudo opcional. A cerimônia que eu conduzo é uma cerimônia feita no escuro, sem vela acesa, sem luz acesa e sem fogueira. Não tem a presença do fogo. Tem uma visibilidade mínima para se orientar, para ver onde está o baldinho, papel higiênico, garrafa d'água, para caminhar até o banheiro. Mas é uma cerimônia no escuro. E isso é algo da tradição do povo Shipibo, que eu aprendi e que eu vivo isso, trago isso para o meu trabalho. E por que a cerimônia não tem fogo? Então, o que eu aprendi com o povo Shipibo é o seguinte: 2 motivos. O primeiro, que o fogo é uma coisa linda, é um espírito maravilhoso e ele chama a atenção. Ele te convida para você olhar para ele. Então a pessoa está ali com a fogueira acesa no meio da cerimônia, às vezes a pessoa vai ficar olhando para o fogo e ali o fogo está vivo e está se mexendo e a pessoa fica olhando. Aí de repente começa a ver o vizinho lá, nossa, começa a vomitar. Aí a pessoa já pensa, vixe, esse daí não cumpriu a dieta, não cumpriu, deve ter feito alguma coisa errada. Vê a outra pessoa chorando, aí, nossa, começa a pensar coisa da pessoa, o que será que ela passou na infância. Aí, de repente, vê o outro tocando violão e começa a falar, olha que legal, que massa, olha o acorde que ele tá fazendo, como é que ele faz aquilo, nossa, muito massa. E a pessoa acaba se distraindo. Em vez de ir pra dentro, mergulhar em si mesmo, desbloquear as coisas internas, organizar o que tem que ser organizado, fazer o trabalho de reforma íntima, a pessoa tá para fora, tá desperdiçando, perdendo de aproveitar a oportunidade. E também o trabalho é feito no escuro, sem luz externa, para encontrarmos a nossa luz interior. Esse trabalho que eu conduzo é um trabalho de silêncio, de meditação, de concentração. É um trabalho de mergulho para dentro de nós mesmos, que acontece com os olhos fechados, concentrados, em silêncio. A cerimônia, ela tem 2 doses de ayahuasca. Como eu disse, a primeira é a única obrigatória, a segunda já é opcional. E a dose não é uma dose fixa para todo mundo. Cada pessoa vai receber uma dose, dependendo de alguns fatores. Se a pessoa está consagrando a primeira vez, se a pessoa já consagra há mais tempo, qual a sensibilidade da pessoa, se ela tem abertura mediúnica, se ela já tem alguma conexão espiritual ou não, se a pessoa é uma pessoa mais terrena, assim vamos dizer. Todos esses fatores vão influenciar na quantidade de ayahuasca que vai ser dado para a pessoa. Também a condição física, a condição da saúde dessa pessoa. Tudo isso influencia na dose que ela vai receber. Inicialmente, após consagrar essa primeira dose, acontece um período de silêncio, de concentração, de meditação. E aí a força vai chegando devagarinho, essa força demora. Às vezes pode chegar em 15 minutos, surpreende. Mas às vezes demora 30, 45, já demorou 1 hora e meia. Cada dia é um dia. Às vezes a mesma medicina, o mesmo chá, abre em 15 minutos numa cerimônia, em outra cerimônia demora 1 hora para abrir. Então tem que confiar nessa medicina, porque é um mistério da natureza. Então nesse primeiro momento acontece um silêncio, uma meditação, conforme a força vai chegando, os cantos vão chegando também. Nessa primeira etapa, os cantos, a forma de conduzir, é a forma que eu aprendi com o povo Shipibo, que é direcionada para o curandeirismo, com os cantos tradicionais desse povo, cantos ancestrais de cura. Inclusive, tem um momento da minha cerimônia que eu passo de um por um dos participantes, fazendo um trabalho individual com os cantos, soprando uma planta mágica que eu trouxe da Amazônia, fazendo um trabalho refinado que eu trouxe essa sabedoria da floresta. Depois da segunda dose, que é opcional, começam a se abrir outros cantos. É uma outra etapa do trabalho. Então eu trago instrumentos, tanto a chacapa, a maraca, violão,
E aí eu compartilho outros cantos de outras etnias indígenas, de outros rezadores, cantos autorais meus e também algo que para mim é o mais incrível, são os cantos, as mensagens que baixam no meio da cerimônia, no meio da força, e que aí eu vou cantando e canalizando essas mensagens de acordo com a energia do momento. Nessa parte que eu trago o violão e esses outros cantos, é um momento que já é permitido que a pessoa dance, se a pessoa quiser se levantar, claro, sempre respeitando o espaço do vizinho, da vizinha, mas que já é mais liberado para se expressar, para dançar. Já nessa primeira etapa, que está enraizado na tradição do povo Shipibo, a recomendação é ficar sentado, deitado, se concentrando, relaxado e concentrado nos cantos, para aprofundar, para receber as curas mais profundas. Depois uma parte mais leve, mais de celebração, onde é permitido dançar, onde pode cantar também, acompanhar na condução. Depois de uma média de 5 horas e meia, 6 horas de cerimônia, é encerrado esse trabalho, é aberto um momento de compartilhar a palavra, que é um momento de ouro, ouvir como foi a cerimônia, as curas, o que cada um percebeu. Claro, sempre um rezo flecha para não se estender muito. E aí depois um momento de compartilhar o alimento, nutrir o corpo, porque o espírito já está bem nutrido. Essas são algumas das características dos trabalhos que eu realizo aqui em Florianópolis. E para você ter ideia do que esse trabalho proporciona, veja agora o relato de algumas pessoas que já consagraram comigo. Cara, participar do trabalho com a medicina da Ayahuasca, dirigido pelo Curimbari, foi transformador em 3 áreas da minha vida principalmente. Eu já tinha consagrado a Ayahuasca algumas vezes, e essa foi talvez a vez que eu senti mais nitidez, a conexão com esse elemental mesmo, e consegui me conectar comigo mesmo, com a minha essência, com a minha intuição. Isso impactou diretamente a minha vida profissional, financeira, a abundância na minha vida desbloqueou muito, porque eu consegui ter mais clareza de o que eu precisava fazer, qual postura eu precisava estar na minha vida para que eu pudesse dar conta de um novo nível no meu trabalho, na minha entrega. Nos meus relacionamentos melhorou porque aumentou a minha conexão com a minha sensibilidade, então eu percebi onde às vezes eu estava tentando agradar, onde eu estava sendo codependente, e com essa minha conexão mais apurada com a minha intuição eu consegui aprender a discernir melhor sobre isso. E também essa conexão espiritual direta me trouxe também, justamente para eu ter me conectado mais com essa minha centelha divina, com essa minha essência, e conseguir literalmente escutar ela me direcionando quando eu preciso, até mesmo depois da força do trabalho. Então é um trabalho muito especial, diferenciado mesmo dessa linhagem Shipibo que eu não conhecia antes, mas agora eu reconheço que é uma linhagem curandeira mesmo. Então, para quem está buscando consagrar Ayahuasca com segurança e ter transformações profundas nas várias áreas da sua vida, eu recomendo muito o trabalho do Curimbari, porque ele faz de uma forma que eu nunca tinha encontrado em lugar nenhum, tá bom? Então fica aí meu relato, um grande abraço. Participar da cerimônia com o Gabriel Curimbari foi uma das melhores experiências da minha vida com a medicina da Ayahuasca. Mudou muito a minha vida. E as coisas que eu mais me lembro, assim, que me marcou mesmo, a primeira foi que eu tava com uma dor no meu pulso, no meu braço, assim, uma dor que corria, e essa dor já fazia 1 mês, mais ou menos, que eu tava com ela, e ela, uma dor que voltava e passava, e eu já não sabia mais o que fazer, achei que eu ia ter que parar de fazer exercício, enfim. E daí participei da cerimônia. E durante a cerimônia, eu sinto que as cerimônias com o Gabriel trazem uma conexão muito grande com o corpo, assim, e uma clareza muito grande de realmente conseguir conversar, dialogar com a medicina, entender o que ela tá trazendo, não ser uma coisa confusa, sabe? E eu perguntei pro meu corpo o que estava acontecendo, e ele me disse que eu não estava deixando ele fazer o trabalho dele. Minha mão falou, me deixe fazer o meu trabalho. E desde então, já faz quase 1 ano, e eu nunca mais senti essa dor. A segunda foi em relação ao dinheiro. Eu estava e ainda estou, enfim, trabalhando muitas crenças em relação ao dinheiro, crenças limitantes, né? E uma coisa que me veio muito forte, assim, durante a cerimônia dele foi que o dinheiro, ele é algo que abre portas, que abre caminhos. Então, começou a ser muito mais fluido pra mim querer adentrar nesses processos mesmo, com coragem de enfrentar eles e mudar essas crenças limitantes. A cerimônia com o Gabriel é algo que eu nunca vi em nenhum outro lugar. Já participei de umas 10 cerimônias depois disso, e a dele realmente é única.
A terceira coisa que me marcou muito foi que o Gabriel, ele não trabalha só com a medicina da ayahuasca, né? Ele trabalha com outras plantas de poder aliadas a ele. E uma que me marcou muito foi o piripiri, que é uma planta de poder aromática, se eu não tô enganada. Que quando começou a força, quando eu entrei na força, na primeira cerimônia, eu tava sentindo uma angústia, assim, e comecei a ter mirações. Parecia que eram tortas, assim. Inclusive, as únicas vezes que eu tive mirações foi nos trabalhos com ele. Vi muitas artes, muita coisa bonita, mas enfim, antes de chegar a essa parte, eu tava tendo essa sensação de que tinha uma coisa errada. E no mesmo momento, foi incrível, porque foi assim, conexão, né? No mesmo momento, ele foi até mim, ele faz isso em todas as pessoas, mas ele veio em mim primeiro, então isso me marcou demais. E ele soprou o piripiri, e quando ele fez isso, eu consegui fazer uma limpeza de choro e fluiu a força, assim, e aquela sensação passou. E começou a ser gostoso, enfim, daí fiz todo o meu processo, do meu trabalho. E isso me marcou demais, essa questão de ele trazer outros elementos, sabe? É muito mais coisa do que só a medicina da ayahuasca, tem muito ensinamento por trás, os instrumentos que ele usa durante o processo do trabalho, assim, que faz parecer que você tá dentro da mata. É realmente incrível, uma experiência que eu recomendo para todas as pessoas que eu conheço, eu falo para participar de uma experiência com os Shipibo. Foi a melhor experiência que eu já passei na minha vida e espero as próximas ser com você também, amigo. Um beijo e gratidão. Esses são apenas alguns exemplos do que acontece quando você se abre para essa medicina de forma consciente, de forma segura, de forma respeitosa. Atualmente eu tenho 3 trabalhos com ayahuasca que eu realizo em Florianópolis. 1. Cerimônias em grupo que acontecem 2 vezes no mês. 2. Cerimônias privadas que acontecem mediante agendamento. E 3. Jornada PD. Essa é o néctar que eu posso oferecer. É onde eu uni todas as ferramentas, o melhor que eu aprendi com o povo Shipibo, nessa caminhada aí de mais de 4 anos, mais de 7 meses de vivência direta dentro da selva, aprendendo com a raiz desse povo, vivendo na pele. Aí, nessa jornada, eu uni o néctar que eu aprendi e esse é um trabalho mais profundo para quem quer dar um passo a mais na caminhada. Já é um trabalho de 3 dias e 2 noites. Para participar desse trabalho é necessário preencher um formulário de aplicação e aí a gente marcar uma conversa para se conhecer melhor. Se você sente o chamado de participar de algum desses trabalhos, aqui na descrição vai ter os meus contatos para você poder me chamar tanto no WhatsApp quanto no Instagram e aí você me chama e me diz o que você está procurando e a gente segue conversando para ver o que é mais alinhado para o teu momento de vida. Quais as recomendações para quem vai consagrar ayahuasca? Primeiro, é importante você se preparar com os itens que você vai levar para o ritual. Então, escolha uma roupa confortável, não vá com roupas muito decotadas, roupas transparentes. E se atente para você não passar nem calor e nem frio nessa cerimônia. Também é importante que você entre em contato com o espaço que você vai consagrar ayahuasca e se informe sobre os itens que você precisa levar. Garrafa de água, colchonete, cadeira, almofada, cobertor, papel higiênico, baldinho para uma eventual limpeza. Tudo isso você precisa se informar e se organizar previamente para você não chegar na hora e faltar algum item necessário para o teu conforto. Dieta de preparação para quem vai consagrar ayahuasca. Se você tem a intenção de consagrar ayahuasca, eu recomendo que você anote. Se você ainda não estiver anotando, comece a anotar agora o que eu vou compartilhar, porque isso é muito importante para você ter uma experiência realmente, uma experiência harmoniosa. Essa é a recomendação que eu passo para o pessoal que consagra ayahuasca comigo. Não é uma regra rígida, mas isso auxilia a pessoa a ter maior clareza, maior conexão com a medicina, um aproveitamento maior dessa cerimônia e também menos desconfortos físicos. Então, 3 dias antes da cerimônia, eu recomendo que reduza o uso de tela, o consumo de tela, o consumo de informações, porque tudo isso vai ficando no teu campo mental, tudo isso vai gerando ruído, uma sobrecarga. E aí você chega na cerimônia, a tua cabeça tá assim, ó, transbordando de coisa, tá uma bagunça, tá muito ruído. Isso vai atrapalhar na tua conexão com a medicina,
com o plano espiritual. Então a recomendação é desacelerar a mente, começar a serenar, começar a se tranquilizar, buscar espaços para estar mais silencioso, sabe? E tudo isso vai influenciar positivamente na experiência. Também a alimentação. Aqui eu vou passar algumas restrições. É importante que se hidrate bem, se alimente com alimentos naturais, com alimentos com vida, com prana, que aumente a vitalidade. Cortar 100% alimentos processados, cortar 100% o açúcar. Para quem quiser aprofundar mais, corta também o sal, se não, pelo menos dá uma reduzida, usa o mínimo possível. Recomendo ficar sem óleo. Quem quer aprofundar, sem azeite também. Quem tiver dificuldade, usa azeite de oliva, mas sempre sem exagero. Recomendo ficar sem carne de porco, sem carne vermelha. Um peixinho está liberado. Frango, reduz ao máximo no dia da cerimônia. Evita de comer carne para estar mais leve o teu estômago. Recomendo também que você fique sem pimenta, sem cafeína, principalmente no dia da cerimônia. E nesses 3 dias, sem sexo, sem consumo de qualquer substância psicoativa, seja cannabis, seja álcool ou outros tipos de droga. Recomendo que você se conecte com a natureza nesses 3 dias antes de consagrar a medicina. Esteja em conexão com a natureza, esteja em conexão com bons pensamentos, com boas ideias, com coisas de elevada frequência, coisas que te conectam com o divino, com Deus, com boas energias, com fé, com confiança, com amor, com tudo o que seja elevado. Tenha sempre uma intenção para consagrar a ayahuasca. Não só para consagrar a ayahuasca, né? Para tudo na vida, a gente precisa ter uma intenção. Quando a gente tem uma intenção, tudo fica mais poderoso. Você coloca uma energia a mais naquilo que você está fazendo. Quando eu vou consagrar a ayahuasca, eu tenho uma intenção mais ampla. A minha intenção é me curar, me conhecer, me transformar, ser alguém melhor, seguir me desenvolvendo. Existem algumas pessoas que elas colocam uma intenção mais fechada. Por exemplo, assim, eu vou consagrar ayahuasca para curar o meu relacionamento tal, tal, tal. Eu quero tomar ayahuasca para desbloquear a prosperidade na minha vida. Eu quero tomar ayahuasca para abrir a minha conexão com os meus guias espirituais. Não estou falando que isso seja errado. A questão é que quando a medicina vem, a medicina sabe o que você está precisando. É importante soltar e confiar, porque muitas vezes o que a gente está intencionando não é o que a gente está precisando e não é o que a gente recebe na cerimônia. Eu já vou aprofundar mais nesse ponto, sobre o soltar as expectativas. Mas antes eu quero dizer para você que é importante você cumprir essas restrições que eu falei agora, que são 3 dias antes da cerimônia, você cumprir por mais 3 dias depois da cerimônia. Por quê? É importante porque a medicina da ayahuasca ela vai seguir trabalhando no teu ser por mais alguns dias. Se você sai da cerimônia e consumir qualquer coisa, tiver relação sexual, enfim, tudo isso que você acabou de receber do plano espiritual, tudo isso que está fresquinho, recém chegando assim, ó, é uma poeira que precisa baixar. Você tem que dar espaço para a medicina, tem que dar tempo para isso assentar e integrar em você. Senão você vai ter contato com várias outras energias que eu não estou dizendo que é negativa, mas que não é o momento. Aí aquilo vai transpassar o teu campo e tudo que estava chegando se dispersa. Vai acabar perdendo o melhor que você poderia aproveitar dessa cerimônia. Então 3 diazinho vai deixar isso assentar, integrar e fazer parte de você firme como uma rocha. Esse vídeo tá precioso, né? Se você tá gostando, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que eu vou compartilhar aqui. Como escolher um espaço seguro para você consagrar a ayahuasca? Esse realmente é um ponto delicado, porque não tem uma lista com os espaços seguros para você buscar e saber onde consagrar. E atualmente existem muitas pessoas que estão servindo a ayahuasca
sem o devido preparo, sem um estudo profundo, uma experiência profunda com a medicina antes de começar a compartilhar com outras pessoas. O que está ao teu alcance, que eu recomendo que você faça, é pesquisar muito bem sobre o local onde você deseja consagrar, se informar sobre a estrutura que é disponível, para você ter certeza que é um espaço acolhedor, confortável e seguro. Pesquise também sobre a pessoa que vai conduzir a cerimônia, o condutor desse ritual. Investigue as suas redes sociais, veja o que a pessoa fala, busque entender mais sobre essa pessoa e também, muito importante, busque indicações, busque relatos, pessoas que já participaram de cerimônias com esse condutor, nesse espaço. Busque referências de outras pessoas, escute os detalhes, o que foi bom, o que ela não gostou, enfim. Tudo isso vai te auxiliar para você escolher um lugar mais alinhado para você ter uma boa experiência. Dicas importantes para quem vai consagrar ayahuasca. Agora eu vou compartilhar um ouro com vocês, então lembre de anotar. Quando você estiver na força da ayahuasca, lembre sempre de manter uma respiração lenta e profunda, uma respiração tranquila. Se você entrar numa respiração curta e rápida, às vezes você está passando por um processo desafiador e você entra nessa respiração, vai ativar o sistema simpático do teu corpo. Esse sistema é o sistema de luta ou fuga. Só que, diante da força da ayahuasca, não tem nem como você fugir e nem como você lutar. Então é um momento que as pessoas se desesperam. É um momento que a pessoa, socorro, me ajuda, eu não quero mais, eu quero sair daqui. E a pessoa pede ajuda, se desespera. A minha recomendação é, respire tranquilamente, profundamente, porque isso vai ativar o sistema parasimpático do teu corpo. Você vai entrar num estado de relaxamento. E independente do que você estiver enfrentando, mesmo que seja desafiador, se você estiver respirando profundamente, fica muito melhor, muito mais fácil de você passar por isso. E isso é um aprendizado para a vida. Independente do monstro, independente do tamanho da onda, se você respirar profundamente, se você oxigenar bem as tuas células, os teus neurônios, fica muito mais fácil de você superar esse desafio, de você encontrar soluções para os teus problemas. Isso é um aprendizado para a vida. Tem um aprendizado que eu vivi no surf e que a gente traz para a vida. Às vezes está vindo uma onda tão grande, tão gigante, chega a assustar. E se você tentar lutar contra aquele desafio, você vai gastar a energia que você precisa para sobreviver. Então existem momentos que é necessário a gente apenas respirar profundamente, se entregar naquilo, mergulhar naquilo, naquele desafio, deixar que aquele desafio passe, que o processo transpasse o nosso ser e que isso siga fluindo, que isso aconteça sem resistência, porque senão a gente lutando contra isso, a gente pode desperdiçar a energia, o ar necessário que a gente precisa para sobreviver. Outro ensinamento importante para você anotar aí: silenciar a mente. Busque silenciar a mente durante a cerimônia. Então solte expectativas, busque soltar o controle, busque soltar os medos. Tudo isso acaba travando o fluxo natural. Você precisa abrir espaço para que a medicina trabalhe em você, para que a medicina fale com você. Se você buscou essa medicina, confie nessa medicina. Então solta o teu controle mental, silencia a tua mente e se abra para o novo. Se entregue para o novo, para que a medicina possa te guiar e te ensinar. Mais um ponto, ouro. Anota. Desapego e resistência. Duas coisas para você olhar. Às vezes, na cerimônia de ayahuasca, você está vivendo coisas incríveis. Assim, sentindo um amor, uma
paz, uma plenitude, tá num lugar maravilhoso, enfim, você pode estar acessando uma plenitude, uma coisa que você nunca acessou antes na tua vida. Só que, de repente, isso começa a passar. Isso começa a ir embora. Esse é o momento que, se você se apegar naquilo, não quero que vá, não acaba agora, pá, aí você vai travar o fluxo do rio e vai começar a entrar num lugar de sofrimento. A medicina é como um rio. Esse rio de energia que está fluindo. Quando você se apega, você trava o fluxo do rio e aí começa um processo de sofrimento. Então não se apegue às coisas boas que acontecem dentro da cerimônia. Agradeça aquilo, honre aquilo, viva com presença o máximo aquilo, porque uma hora passa e quando passar, gratidão. E esteja aberto e confiando que o novo vai vir e o que tiver que vir é o que é para ser. Sobre resistência. Às vezes na medicina você pode estar vivendo um processo desafiador, trabalhando sobre algum assunto espinhoso, doloroso. Tá difícil. Começa a abrir uma coisa que não é bonita de olhar. Se você olhar para aquilo e entrar na posição de resistência, não quero ver isso. Tira isso daqui, tira isso de mim. Novamente, travou o fluxo natural do rio e aí você entra no sofrimento. Aí que aquilo não passa, aquilo trava e aí você entra na conhecida peia. Qual que é a minha recomendação quando você estiver nesse lugar de abrir uma coisa feia, desafiadora? Respira profundo, confia na medicina, pergunta para ela, o que você quer me ensinar com isso, ayahuasca? Por que você está me mostrando isso? Naturalmente, quando você não está resistindo, aquilo vai se desembolando, aquilo vai se revelando. E quando você vê, aquilo se transformou e já está em outra coisa e o rio seguiu fluindo. É assim que acontece. E isso também é um aprendizado para a vida. A vida é uma energia que flui como um rio. Se você travar o fluxo, as coisas não acontecem. A coisa não vai para frente. O sofrimento vem. Agora, quando a gente confia no mistério, quando a gente busca se alinhar com esse fluxo, aí as coisas florescem, as coisas se expandem e os caminhos se abrem. O último ponto para você anotar aí, concentre-se nos cantos. A minha cerimônia é conduzida só com música ao vivo, aqui ó, no canto, na voz, com ou sem instrumentos. Se concentrar nesses cantos é o que vai fazer a navegação dentro da força da ayahuasca. Se você ficar na tua mente, no teu controle mental, pensando 1 milhão de coisas, você chega até um ponto aqui, ó, que não passa, a mente não chega mais alto. Agora você se permitir concentrar nos cantos, a tua mente sai um pouco da jogada. E aí você vai navegando e vai navegando. Tem uma camada que a mente não chega, só chega a consciência. Então é importante se concentrar nos cantos, porque através do canto aqui, ó, a gente está conduzindo essa nave, a gente está conduzindo essa navegação. E aí vai ser uma navegação mais tranquila que te leva nos lugares que você precisa viver para receber o que você precisa receber. Integração depois de uma cerimônia de ayahuasca. Como integrar as informações recebidas, as curas recebidas depois de uma cerimônia de ayahuasca? A ayahuasca se mantém ativa no teu organismo, no teu ser, por mais alguns dias após a cerimônia. Além das dicas que eu já falei da dieta de 3 dias pós o trabalho, eu vou dar mais algumas dicas importantes. Aproveite esse momento que você está mais sensível, que você acabou de passar por um processo forte, expansivo, transformador da cerimônia. Pegue um caderno e anote, escreva os insights que você recebeu, aprendizados, lições e ações práticas que você precisa fazer, aonde você precisa colocar energia, o que você tem que tirar da tua vida. Coloque isso para que você não esqueça disso e que você consiga visualizar isso para trazer para a matéria essas transformações, essas informações que vieram na força da medicina. Tire tempo para você silenciar, estar mais introspectivo, introspectiva, se conectar consigo mesmo, consigo mesma e com a natureza. Isso eu recomendo assim, ó, principalmente no primeiro dia após a cerimônia. Esse é um processo de abrir espaço
Porque se você sai da cerimônia, no outro dia você já está a milhão, você não está abrindo espaço. A medicina não é qualquer tipo de experiência. A gente está falando de uma sabedoria sagrada da natureza. Essas sabedorias não é você comprar uma pílula, tomar a pílula e vida que segue naquele ritmo de loucura. Para você poder aprender, acessar as sabedorias que vêm dessa natureza, desse sagrado, você precisa abrir espaço. Você precisa dar tempo. Então, quando você abre esse espaço de silêncio, de concentração, de estar em contato com a natureza, de estar num ócio mais super presente, ficha começa a cair, peça do quebra-cabeça começa a se unir e você começa a receber muitos entendimentos do trabalho que você fez com a ayahuasca. Converse com alguém de confiança ou com um terapeuta sobre como foi a tua experiência, contar alguns detalhes que você sentiu de compartilhar. Isso pode ser importante para você também integrar cada vez mais a experiência vivida. Traga para a clareza, para a objetividade, coisas que você precisa fazer para transformar a tua própria vida, para transformar a tua realidade. Eu vou dar alguns exemplos da minha própria vida, da minha própria experiência. Cuidar do corpo, se alimentar melhor, se exercitar mais, ter mais comprometimento com isso. Dormir melhor, começar a dormir um pouco mais cedo, acordar um pouco mais cedo, sincronizar com o tempo natural, ver o sol nascer mais vezes, sabe? E meditar, tirar tempo para estar no silêncio, porque a vida, ela exige muitas coisas de nós. E se a gente não tem o tempo para a gente cuidar de nós, para a gente ficar no silêncio, se reconectar com o nosso ser, a gente vai entrar no automático e vai se perder de nós mesmos. Ser mais grato, reclamar menos, começar a olhar mais para as bênçãos, para as dádivas, para as coisas boas, para os privilégios e menos para aquelas coisas que faltam, para aquilo que difícil, sabe? Dar menos importância para essas coisas e olhar mais, colocar a lupa nas coisas positivas para agradecer mais. Ouvir mais o coração. Eu quero ouvir mais o meu coração para viver com mais verdade, para comunicar com mais integridade, também com vulnerabilidade, conseguir me libertar de tudo que me limita para ser cada vez mais autêntico e verdadeiro, ser mais amoroso, nutrir mais as relações, dizer mais palavras de carinho, pedir perdão, perdoar, também colocar energia em algum projeto ou em algum hobby, em algo que realmente nutra o meu espírito, a minha alma. Esses são alguns exemplos da minha própria vida, para que você possa pegar um insight e aplicar na tua realidade. O caminho da expansão da consciência nos pede coerência. Não adianta a gente consagrar ayahuasca e da porta para fora da cerimônia a gente fazer as coisas como estava fazendo antes, porque aí nada vai mudar. Só vai ter desperdiçado a medicina. E é por isso que eu fui inspirado a realizar um movimento, criar esse movimento, que é a comunidade Mestres de Si, para que pessoas que consagram a ayahuasca possam ter acesso a um grupo que está na mesma busca, que está na mesma frequência, porque assim a gente se mantém motivado, a gente se mantém inspirado, um inspira o outro. Os ensinamentos compartilhados nessa comunidade são joias, são sabedorias que nos impulsionam, que nos motivam, que nos auxiliam a lapidar o nosso mindset, a nossa forma de ver as coisas, que nos tiram da zona de conforto para que a gente possa superar os nossos próprios limites internos. Para que tudo o que a gente vive na ayahuasca, toda essa inspiração, esses insights, essa sabedoria, para que isso não se esfrie, porque senão a gente acaba entrando na rotina, às vezes não tem uma rede de apoio de pessoas que estão na mesma frequência, quando vê tá no automático e tá se anestesiando novamente. Também é para pessoas que nunca tomaram ayahuasca, mas que também estão nessa busca, nesse caminho espiritual de autodesenvolvimento, de expansão da consciência, de autotransformação e autorrealização. Para todos e todas que desejam estar conectados com pessoas que estão na mesma busca, na mesma frequência, que desejam ser melhor, se transformar e ser mais realizado, com mais presença no dia a dia, consciência,
verdade, confiança e autenticidade. Nesse grupo são entregues insights, lições de vida, sabedorias, práticas, desafios impulsionadores, aulas ao vivo de aprofundamento e encontros presenciais. Se você sente que isso é para você, o link para conhecer a comunidade está na descrição desse vídeo. O que a Ayahuasca nos ensina vai muito além do que é vivido dentro da cerimônia. Como eu sempre digo para o pessoal que consagra comigo, aqui na cerimônia é apenas um treino. O verdadeiro trabalho acontece da porta para fora, no dia a dia da nossa vida. É aí que vem os desafios, que vem o estresse, que vem a raiva, que vem o medo, que vem a dúvida e que vem tudo isso que começa a nos desafiar, nos tirar do centro, que diminui o nosso potencial, nosso poder pessoal. É nesse momento que a gente sai do centro, que a gente desliza, que a gente cai e que a gente começa a perder a clareza do que é melhor, do que deveremos escolher no dia a dia para construir a realidade que a gente deseja, para conquistar os nossos sonhos. Porque na vida, a transformação, ela não acontece da noite para o dia. A manifestação dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, não acontece com uma fórmula mágica. A natureza nos ensina. As coisas reais, que têm real valor, elas acontecem assim como plantar uma semente. Você tem que plantar, você tem que cuidar, tem que nutrir. Primeiro, sabedoria de qual semente plantar. Ter paciência para nutrir com amor essa planta que cresce. Ter consistência, se manter firme nesse propósito, para que isso possa crescer e se desenvolver. E no tempo certo, isso florescer e dar frutos. Então esse é o convite da transformação. Trazer tudo que a gente aprende para o dia a dia é a verdadeira chave da transformação. Se você sentiu que esse conteúdo agregou na tua vida de alguma forma, lembre-se de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos que eu vou compartilhar aqui sobre a Ayahuasca, sobre consciência e espiritualidade na prática. Se você ficou com alguma dúvida ou tem algum conteúdo que você gostaria que fosse aprofundado aqui, deixe nos comentários para que eu possa fazer novos conteúdos e atender e trazer para vocês o que vocês realmente estão buscando. E se você sentiu o chamado de participar de algum trabalho comigo com a Ayahuasca, seja cerimônia privada, seja cerimônia em grupo ou jornada PD, aqui abaixo na descrição você vai ter o meu contato, WhatsApp, Instagram, pode me mandar uma mensagem e a gente segue conversando por lá. Também te convido para conhecer a comunidade Mestres de Si, um lugar onde pessoas que estão na mesma busca de consciência, de desenvolvimento, se conectam, trocam aprendizados e recebem apoio contínuo. O link também está na descrição. Nos vemos em breve e lembre-se de aplicar tudo o que você recebe de orientação, de insight, de aprendizado, é o que vai transformar a tua vida. Gratidão.